Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta ainda com o material do James Dunn, quando nós falarmos sobre o Novo Testamento, nós vamos usar algum material dele. Já iniciamos a carta aos Romanos e agora o cristianismo em seus começos. Ele tem um material aqui, ele é um dos estudiosos desse período, desses períodos, que é o chamado período do Segundo Templo dos judeus, até a destruição de Jerusalém e, e do templo. Ele tem um material distribuído em 3 volumes, que ele dá o nome de Jesus Recordado ao primeiro título. Ele busca compreender, uma investigação histórica, sociológica, busca compreender o período da preservação e da transmissão da mensagem do Evangelho, ou da pessoa de Cristo Jesus, realizada pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, após a morte, ressurreição e ascensão, até a elaboração, né, até a formação dos evangelhos. Como ocorreu, como foi preservada essa mensagem, como ela foi transmitida. Buscando compreender aí e explicar as dificuldades que algumas pessoas têm em relação às variantes aí que você encontra, né, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são 3 perspectivas, né, sinóticos, porque cada um segue uma perspectiva, como 3 pessoas observando o mesmo evento, dependendo da, da posição que ocupa, da distância, eles expressam aquele mesmo evento de modos diferentes até, cada qual segundo a sua capacidade de compreensão. E ele utiliza esse recurso de falar da memória, transmissão da mensagem do evangelho, de, de que culmina na formação do evangelho escrito, é uma referência a Jesus como recordado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, pela igreja que está surgindo naquele período. E aqui os primeiros quase 200 páginas aqui, ele busca uma abordagem histórica. Esse interesse pelo Jesus, chamado pelo Jesus histórico, ele não iniciou propriamente de uma aversão a Jesus o Cristo ou aos evangelhos. Via de regra, esse interesse pelo Jesus verdadeiro, ele vem de uma sociedade ou de uma igreja, membros da igreja decepcionados com a instituição igreja, com as igrejas. Historicamente, na Europa como um todo, é citado aí em tempos antigos, Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, a maneira como ele chamou a atenção de todos naquele período, quando retornou das guerras, das batalhas, e aderiu a uma vida monástica, que até então, tudo bem, resolveu viver uma vida em separado, mas uma vida monástica com o objetivo de dar a atenção seguindo os ensinamentos de Cristo Jesus, ou seja, se preocupando com os pobres, se preocupando com os que estavam sendo deixados de lado pela sociedade daquela época em relação por conta dos muitos conflitos e por conta de uma igreja que era uma igreja que supervisionava, que controlava o Estado na figura dos reis, da nobreza, das instituições responsáveis pelo comércio e por aí afora. Era uma igreja que refletia a, a, a estrutura social e política da época, que não dava nenhuma atenção aos pobres de um modo geral. Então, alguns historiadores colocam, num primeiro momento, na Europa, na história da igreja, na história do cristianismo, Francisco de Assis ou São Francisco de Assis como uma figura
que reflete esse interesse pelo Jesus verdadeiro, o Jesus que viveu na região da Judéia, né? O Jesus, o Nazareno, Jesus, o Galileu, Jesus que curou os cegos, Jesus que curou os paralíticos, Jesus que tocou e curou o leproso, que era alguém totalmente excluído do convívio social. Esse Jesus, o interesse pelo Jesus como a Bíblia retrata. E a busca pelo Jesus histórico é como nos conectarmos com ele, com o Jesus verdadeiro, o Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tivemos esse primeiro momento lá, no período medieval, aí, na Europa, com Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, como foi canonizado pela Igreja Católica, e é uma figura que tem forte influência sobre o cristianismo de um modo geral, e isso não tem como ser negado. E em vários outros momentos da história também houve esse interesse, através do estudo histórico, através do estudo histórico, gramatical, buscando os textos originais, de um modo geral. Mas aqui nós temos também uma busca, por assim dizer, que retrata outro período de grande frustração com o cristianismo europeu, que é o período da guerra, o período que reflete a Europa após a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra. Se bem que muitos historiadores entendem que a Primeira e a Segunda são a mesma guerra, tá? Que teve uma suspensão por um curto período de alguns anos, e depois que eles se reorganizaram, o conflito se alastrou, ganhou força de novo, culminando na Segunda Guerra. Os estados, né, o nacionalismo, o fanatismo, o ódio, o movimento chamado fascismo, que na Alemanha tem o nome lá de nazismo, por conta do partido político da Alemanha, e como as igrejas se posicionaram em relação a esses movimentos, que resultaram na matança de milhões, de dezenas de milhões, a perda de dezenas de milhões de vidas, né, no atraso econômico, social, que eles enfrentaram. Então, essa decepção, e não foi pequena, isso que você vê no Brasil agora de uma forma ainda tímida, né? Vários filósofos se propondo a falar do cristianismo, alguns até ateus, né, se propondo a falar do... E eu creio que pode, e eu creio que devam até, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, né, todos procurando investigar aí o fenômeno religioso, em especial também o cristianismo. Isso já aconteceu há muito tempo atrás na Europa, muito intensamente no período pós-guerra. O que foi que aconteceu? Como chegamos a isso? E por que a igreja não nos alertou? Porque a igreja nada fez para impedir? Ou porque em determinadas situações, momentos, as igrejas na Europa até estimularam todas as abominações que eles viveram, tá? Então isso resulta na busca de um entendimento. E via de regra, quem pisou na bola enquanto instituição que deveria manter viva a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, do Cristo vivo, do Verbo de Deus encarnado, foram as igrejas, foram as instituições, isso é inegável. Algumas nunca se recuperaram totalmente do prejuízo decorrente de toda aquela situação política, econômica e social da Europa. Tanto que surgiu a figura do ateu, que, vez por outra, sempre existiram. Agora, surgiu a figura do ateu militante, né? do ateu que trabalha com esse conceito. São principalmente antirreligiosos institucionais. Isso tem também
no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, no evangelicalismo. O debate em relação às limitações das instituições. E essa busca por Jesus, muito embora tenha um forte aspecto espiritual, entendendo por espiritual o que vai além da psicologia ou da psique humana, que nós temos aí os estudos da psicologia, da neurologia, hoje em dia tem a neurociência, mas tem a psiquiatria também, tem aí a psicanálise que transita aí entre aí a psiquiatria, a psicologia, como espiritualidade, como algo que vai além, que leva o indivíduo a expressar-se de uma maneira, de uma forma que ultrapassa os limites do conhecimento científico, tá bom? Do chamado conhecimento científico. O ser humano, enquanto ente espiritual, ele é movido para além do que foi estabelecido, do que foi configurado aí por essas ciências. Nada tenho contra a psicologia, nada, eu sou um dos até que encaminha, né? Ou a psicanálise, também não tenho nada contra, também nada contra a psiquiatria, não tenho nenhum problema com nenhuma dessas áreas. Reconheço, como eles também reconhecem, que o ente humano, que o ser humano, é muito mais do que eles têm conseguido expressar através do conhecimento adquirido. O que nós lamentamos é que essa abordagem chamada histórica, que deu muita dor de cabeça para, para o teólogo e historiador aqui, que essa abordagem histórica, ela se limita a, ao uso da metodologia e da terminologia das universidades. Nisso ele fez um excelente trabalho. O que a universidade não é capaz de mensurar e, por isso, não está presente praticamente em nenhum tratado nesse tópico, na busca por Jesus, é o que está aqui nos evangelhos. Vamos dar uma leitura aqui do evangelho, o evangelho de João, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo. Jesus diz o seguinte, capítulo 16, a partir do verso 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós, e o revelará a vocês. Graças a Deus pela sua palavra. O texto deixa muito claro que Jesus nunca abandonou de fato os seus discípulos, os seus apóstolos ou a sua igreja. O que ele garante é que com a sua morte, ressurreição, ascensão, isso garantiria a vinda do Espírito Santo, não que o Espírito Santo estivesse ausente, garantiria a vinda do Espírito Santo de uma forma totalmente nova, como garantidor da verdade por Deus revelada através de Jesus o Cristo. Por isso o próprio Jesus fala,
ele, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. O papel, a atuação do Espírito Santo na vida daquele que crê é nos guiar através de Jesus, o Cristo. O Espírito Santo não busca dar testemunho de si. Ele mantém viva e presente a consciência de Cristo Jesus na igreja. Então, o que as pessoas falam de evangelho como memória, para a igreja, a pregação dos apóstolos era a continuidade da pregação de Jesus o Cristo. Os sinais, os prodígios, os milagres realizados pelos apóstolos eram a continuidade dos sinais, dos milagres realizados por Jesus, o Cristo. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus e o consequente registro dessa pregação, dessa comunicação, foram garantidos pelo Espírito Santo. Aí, no ponto, nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre a pneumatologia, sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina, sobre a obra. Isso não significa que os apóstolos ou os discípulos faziam o uso mecânico da memória como lembrar necessariamente palavra por palavra. O próprio Cristo Jesus citava livremente os textos do que nós chamamos Antigo Testamento. Os apóstolos também faziam citações livres dos textos do Antigo Testamento. Com a citação das palavras de Jesus, você não tem a preocupação dos apóstolos em serem livros vivos. Há uma aplicação da mensagem, inúmeras aplicações, dependendo do ambiente no qual essa mensagem está sendo transmitida. Daí você ter 4 evangelhos. 4 evangelhos, todos eles com alguma peculiaridade, trazendo, resgatando o indivíduo que o transmitiu, então as chamadas divergências ou discrepâncias, e ao mesmo tempo, todos eles têm uma unidade ou uma singularidade. O Cristo vivo, o Verbo de Deus encarnado, Jesus vivendo entre nós. A pregação do Evangelho é a apresentação do Cristo vivo, do Cristo histórico, do Cristo vivo, do Cristo da história, do Deus que se revela na história, do Deus que participou da história humana através da pessoa bendita de Cristo Jesus, que não se ausenta, muito embora a pessoa de Jesus Cristo esteja nos céus, à destra do Deus Todo-Poderoso, ele retornará, e até o seu retorno, o garantidor, o transmissor, o comunicador, o preservador da verdade, o revelador da verdade é o Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo. Na chamada igreja primitiva, na primeira igreja, a pessoa bendita do Espírito Santo, ela é muito vívida. A presença é muito, 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 muito intensa. É ele o garantidor. O Espírito Santo é o padrão, é a confirmação. Tá bom? Então, a limitação é óbvia do trabalho do historiador, do filósofo, do teólogo, do linguista. Há uma limitação, mas não significa que o trabalho seja inválido. Como o Marco Antônio, tem por hábito buscar as obras de referência, então tem inúmeros livros aí baseados nesses trabalhos, livros que foram elaborados numa linguagem popular, romanceados, que têm o objetivo de tentar transmitir os conceitos aqui estabelecidos. Como eu não tenho tempo nem recursos para ficar atrás desse tipo de literatura, e também nenhum interesse, eu procuro as obras de referência. Sabendo de onde veio, eu consigo
quando entro em contato, compreender ali sobre exatamente o que o sujeito está falando. Então, esse material, a busca pelo Jesus histórico, não é mera. Tem até filmes aí também, né? Tem filme, tem livro, tem de tudo. Esse material, ele não é necessariamente um material anti-fé ou um material antirreligioso. Ele tem o propósito de fazer com que o cristão faça uso de tudo aquilo que Deus a ele concedeu, inclusive a inteligência, né? A análise objetiva, inclusive da fé. Por que não? Qual o problema? Porque a fé não pode ser um instrumento de manipulação. A fé não pode, porque toda vez que se permite que a fé se transforme num instrumento de controle político, econômico, manipulação política, econômica e social, sem dizer dos abusos aí que você fica sabendo e todos abominam. Todos abominam. Uma coisa é liberdade de religiosa, liberdade de expressão, liberdade de convicção, liberdade de fé. Mas não existe nem na Bíblia, nem na religião, nem na sociedade, liberdade para o cafajeste, liberdade para o bandido, liberdade para o criminoso, liberdade para o abuso, liberdade para a afronta à própria verdade. Então, o trabalho desses homens, e muitos deles religiosos, sim, tem o objetivo de servir como padrão para aferir o quê? A prática, a liturgia e a manifestação social, política e econômica das chamadas igrejas que nós temos aí. É algo que a igreja deve fazer. Quando a igreja não o faz, ela fica à mercê de inúmeros outros que têm objetivos que nós não sabemos. Então, a igreja está sendo atacada. Muitas vezes a igreja está sendo atacada porque ela não está sendo igreja, porque ela está sendo covarde consigo mesma e está sendo covarde com aqueles que a ela recorrem para receberem de Deus o conforto, a instrução, a orientação, para serem capacitados para enfrentarem a vida ou este mundo como ele de fato o é. Então, parabéns, meus parabéns ao Sanders, ao James Dunn. Esse daqui já partiu, né? Meus parabéns a esses homens que elaboraram um trabalho que rendeu muitos e muitos frutos. A parte aqui, eu ia pegar a partir lá da página 400, mas depois de ler aqui, tem algumas coisas interessantes que nós vamos apresentar. Então, eu estou falando aqui dessa perspectiva pela busca histórica de Jesus, que é uma maneira que as pessoas têm para tentarem entender onde foi que erramos, quem errou. E, via de regra, a igreja é, em grande parte, responsável por essa angústia, por esse sofrimento, que também é uma expressão da própria espiritualidade humana, da própria espiritualidade cristã, nessa busca por uma vida de comunhão, se é que a palavra é possível, mais pura, isenta de erros, de equívocos ou de preconceitos, que é uma busca natural do indivíduo, um anseio do espírito humano. E lamentamos que o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na preservação da verdade, da mensagem de Deus revelada em Cristo Jesus, ele não entra nessa abordagem, primeiramente. Ele não consegue entrar, dada a orientação acadêmica, um viés histórico, filosófico, sociológico do fenômeno religioso cristianismo. Mas nós que cremos, sabemos e podemos confiar que o Espírito Santo, quando a ele nos rendemos, ele nos guiará a toda verdade em relação a Cristo Jesus, sendo ele o garantidor da certeza da salvação, da graça de Deus recebida em Cristo Jesus. Nesse sentido, a teologia não chega aos
pés da verdade espiritual. Nem a teologia, nem a filosofia, nem a psicologia, nem a psicanálise, nem a neurobiologia, nem a neurociência, nem a psiquiatria. A nossa vida pela fé em Cristo Jesus, ela tem esse componente muito mais abrangente cujos limites vão muito além dos limites do intelecto ou da psique humana, mas isso não é necessariamente uma negação desses elementos, que podem ser abordados pela psicologia, pela psicanálise, pelas áreas do conhecimento humano, sendo eles balizas para referências históricas, que tem uma finalidade bastante específica. Eu entendo que o elemento espiritual se sobrepõe, porque a Bíblia declara, e nós confessamos, o justo viverá pela fé, não pelo conhecimento acadêmico. Mas uma coisa não liga à outra. Por que fazemos essa abordagem? Porque nós conhecemos ao longo da nossa vida muitas pessoas, principalmente jovens, que têm muito receio da universidade, do conhecimento, da filosofia, que eles alegam que pode enfraquecer a fé. Eu entendo exatamente o contrário. Tá? O conhecimento produz conhecimento. É claro que você terá mais dificuldades, porque você será levado a uma busca de uma vida que vá além das caricaturas das manifestações religiosas, dos elementos ali repetitivos ou litúrgicos das manifestações de fé. Mas o que todos de fato querem é uma vida de comunhão com Deus Pai através da fé em Cristo Jesus. Então não há motivo para temer as universidades ou as teologias ou as filosofias. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.